Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Deus escreve certo por linhas tortas. Este dito popular encaixa-se perfeitamente bem neste episódio do mito. Apolo, um deus, havia prometido ao seu protegido, o rei Edmeto, que este não morreria no dia marcado para a morte vir buscá-lo. Hércules passou no reino de Edmeto exatamente naquele dia para fazer-se cumprir a promessa de Apolo, um deus, ao rei Edmeto e, ao mesmo tempo, não permitir que fosse gerado um desequilíbrio, uma injustiça, uma deformação com a morte prematura da rainha Alceste. Há uma constante interferência das forças divinas nos desdobramentos de nossos atos e práticas diárias, interferências que nós nem sequer percebemos. Atuamos, às vezes, e muitas, contrariamente aos postulados das leis cósmicas. Em respeito ao livre-arbítrio que possuímos, as forças divinas não podem interferir diretamente em nossos atos, mas interferem nos seus desdobramentos, e graças a essas interferências, o equilíbrio das leis cósmicas é mantido. É como acertar o rumo de um navio após um grumete tê-lo desnorteado. Mas nós vamos gerando karma a cada vez que violentamos um postulado das leis divinas e teremos de resgatar um dia. Não cai uma folha seca sem que seja pela vontade de Deus. É verdade. Mas Deus não tira cada folha seca da árvore e a joga no chão. Deus é o processo, é a lei que determina o germinar da semente, o nascer e o crescer da árvore, o brotar das folhas, sua maturação, secagem e queda. Na salvação da rainha Alceste há todo um processo. Eram o rei Edmeto e a rainha sua esposa soberanos, justos e bons, amados por todos os seus súditos. Eram protegidos dos deuses. Viviam, portanto, em equilíbrio com as energias dos planos superiores. O aparecimento da morte, antítese da vida, indicada pelas moiras, mensageiras de Hades, o senhor dos infernos, representava o desequilíbrio na vida daquele reino harmonioso e feliz. A população do reino inteira, em piedosas e amorosas penitências, clamava a interferência divina de ajuda a Alceste. Livre-arbítrio coletivo sendo manifestado, conduzindo todo o processo para o final feliz que aconteceu. Se, por outro lado, tais fatos houvessem envolvido soberanos maus, atuantes em energias densas, cujos súditos se postassem indiferentemente ao drama da família real, ou até mesmo desejassem que os dois, rei e rainha, fossem juntos, nada do acontecido ter-se-ia verificado. No desequilíbrio e no caos, prevalecem as leis do desequilíbrio e do caos. Hércules não teria passado por ali. Ele passou, por acaso, nada tinha ali conscientemente para fazer. E se passasse, nem tomaria conhecimento do drama dos soberanos locais. As energias eram diferentes. E se tomasse conhecimento, não seria acionado para socorrer a rainha. Em compensação, ele, Hércules, não teria tido a oportunidade que teve de prestar um serviço ao próximo e contar pontos na caminhada da sua meta ascensionista. O fato de Alceste e Edmeto, dois bons soberanos, justos, amados pelos súditos, protegidos pelos deuses, terem sido escolhidos pelas moiras, entidades perversas a serviço de Hades, o senhor dos infernos, mostra que nenhum ser humano
por mais alto nível de evolução espiritual que possua, está livre do assédio das densas energias dos planos inferiores, do envolvimento de forças que representam a deturpação das qualidades divinas, do equilíbrio e da harmonia. Lembremo-nos que até mesmo Jesus, no seu mais alto patamar da espiritualidade, foi tentado por Satanás. O transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 2.8, 9, 10, 11. Na simbologia do mito, as 4 éguas de Diomedes representam os 4 corpos inferiores do ser humano: o etéreo, o mental, o astral e o físico, os aspectos da matéria. Somados estes aos 3 corpos superiores, presença do Eu Sou, corpo causal, e o Cristo pessoal, energias crísticas, fazem do homem um ser de natureza setenária. A mônada divina, a centelha de Deus, ao iniciar o seu processo involucionário para a formação do ser humano, da alma, percorre vários planos, 7 ao todo. Após transitar pelos 3 planos superiores das energias crísticas, passando sempre dos mais sutis para os mais densos na sua involução, percorre os vários planos inferiores, aspectos da matéria, até chegar ao plano físico, o terreno, o mais denso de todos. Nas suas passagens por esses planos inferiores, vai a alma impregnando-se cada vez mais das densas energias dos planos por onde vai passando, formando com tais energias em torno de si os 4 corpos inferiores, envoltórios de difícil dissolvência. Ao chegar ao plano físico, a alma já traz enorme carga de densas energias que aumenta ainda mais com a densidade deste plano, o terreno. Estes corpos inferiores, os envoltórios da alma, são os formadores dos egos. Vaidade, prepotência, orgulho, ambição, ciúme, paixões, raiva, crenças, medos, inveja e por aí vai. Hábitos, vícios, limitações e defeitos que constituem a personalidade de cada ser humano. É a personalidade, como já foi dito nos simbolismos e ensinamentos do primeiro trabalho de Hércules, o Leão da Nemeia, o maior inimigo do ser humano no caminho da evolução espiritual. Se não for domada, equilibrada, controlada, leva o indivíduo a cometer os mais absurdos atos e ações contra os princípios da convivência humana, contra os postulados das leis cósmicas e inconscientemente contra si mesmo, vítima da inexorável lei cósmica do retorno, distanciando-se assim cada vez mais do caminho da cristicidade. Atuam, portanto, os 4 corpos inferiores no ser humano como as 4 éguas antropófagas de Diomedes, devorando os inconscientes náufragos que se deixam envolver pelas suas vorazes mandíbulas, os egos, e como Diomedes, são vítimas da antropofagia alimentada por eles próprios. A mansidão e docilidade com que as éguas obedecem a Hércules simbolizam o avançado estado evolutivo que este se encontra. Com as energias dos seus 4 corpos inferiores transmutadas em qualidades divinas, sua personalidade autocontrolada, pôde ele aproximar-se, soltar as 4 éguas, conduzindo-as dóceis à presença de Diomedes sem a menor ameaça. Somente ao aproximar-se de Diomedes, com os egos todos exaltados, formando uma personalidade cheia de vícios e defeitos, voltam as éguas à ferocidade anterior e o destroem, devorando-o. Na doutrina metafísica dos druidas, o iniciado deve passar por 8 estados de consciência, ou
8 comprimentos de onda: infravermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, ultravioleta, que são encadeados no círculo de Abred, círculo da necessidade, círculo de reencarnações, antes de chegar à libertação espiritual no círculo de Ganymede, ou círculo da luz branca. O 8 é frequentemente o número de prova da morte de iniciação. Quem compreende o 8 se despoja de sua personalidade para revestir a universalidade do cosmos. Hércules, neste seu 8º trabalho, número 8, inicia um mergulho das densas energias dos planos inferiores, mergulho que continuará nos seus próximos trabalhos. Ele vai, a partir de agora, passar pelas mais difíceis provas no seu caminho evolucionário. Provas que vão medir o seu nível de conhecimento das leis ocultas e testar a sua preparação para galgar os últimos degraus que o levarão à sonhada ascensão. Somente a experiência leva o ser humano ao conhecimento que deve ser transformado em sabedoria. E unicamente a sabedoria, filha do conhecimento, poderá levar o homem à iluminação espiritual. Hércules, como todo postulante à ascensão espiritual, tem primeiro de descer às profundezas dos mais baixos planos, passar pelas densas energias que ali permeiam, sem se deixar por elas contaminar. Somente assim, sem contaminação, poderá ele subir às etéreas regiões e conhecer a suprema glória da imortalidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.